isso aí. O Ivan sempre com razão, sempre trazendo aqui pauta, né, para o Jornal Comunitário. Eu já considero o Ivan um colaborador nosso aqui, né? Sempre trazendo essa pauta, e você tem razão, Ivan. Mas assim, o que Cid coloca também é muito profundo. A questão da representatividade é importante. Tanto é, Cid, que bom que você colocou essa participação do Ivan agora, que vai fomentar um pouquinho o que eu quero falar hoje no jornal. Primeiro, um fato inusitado que aconteceu. Teve um cidadão que morou muitos anos em Central, o Samuel, né? E ele mandou uma proposta, ele criou uma proposta, escreveu essa proposta em um PDF, em um arquivo, e depois transformou em PDF, com várias ações em várias áreas, e mandou isso para a Central, para os órgãos de comunicação, entre eles um site lá de Central, onde ele pediu para publicar, para provocar debates políticos relacionados a isso. E nesse documento que ele criou, um cronograma, ele, de forma organizada, sistematizada, ele colocou algumas áreas, como cultura, como é que ele pensa que poderia mudar a cultura em Central, como é que ele pensa que poderia mudar o lazer, meio ambiente, infraestrutura, saúde. Esse documento todo estruturado e organizado. E aí eu começo, Ivan, a fazer a reflexão justamente isso. Se um cidadão como Samuel construiu esse projeto, construiu essa ideia, construiu essa proposta, por que não os políticos também não constroem uma ideia como essa, com propostas estruturadas, sistematizadas? Então, só para ter uma ideia, eu queria te botar também nesse debate, porque eu estava pensando essa semana que a gente, às vezes, ataca muito a questão do prefeito, né? Do executivo, literalmente, na cidade. A gente esquece que todas as ideias, todos os projetos, todas as possibilidades perpassam pela Câmara Municipal de Vereadores. O papel do vereador em uma cidade é de suma importância, de importância ímpar, e às vezes a gente não dá essa importância de debater isso, para conversar. E eu estava vendo, lendo algumas coisas, e no intuito de dizer assim, como é que a gente vai orientar o nosso ouvinte em relação a isso? Olha só, gente, está chegando a eleição, a gente precisa ter muito cuidado em quem a gente vai escolher em todas as áreas, em todos os cargos, mas especialmente no cargo de vereador, que é um cargo importante para as composições e para as buscas de melhorias nas cidades. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Olha, qual foi o vereador que você votou na última eleição? Você lembra? Lembra ou não lembra? Aí uma resposta de cada um. E qual o vereador que você pretende votar na próxima eleição? Existem alguns critérios. Na minha opinião, são 3 critérios importantes. E aí você entra no debate comigo. O primeiro esse vereador representa os interesses da população perante o poder público. É um critério que precisa ser levado em consideração. Precisa ser levado. Ele é representativo, ele representa a tua comunidade, ele representa a tua rua. Já que quando você vota num vereador, você está outorgando a esse vereador o poder de te representar. O segundo critério esse vereador, ele cria e discute leis, ele legisla, que é a função do vereador, ele cria projeto de lei, ele cria propostas, ele discute isso com seus pares, discute isso com a comunidade. Esse seria o segundo critério. E o terceiro critério, ele fiscaliza as ações do Poder Executivo Municipal. É uma grande pergunta. Ou ele é aquele vereador ou aquela vereadora que só diz amém para tudo, que não questiona as ações do Poder Executivo Municipal e, na verdade, é uma pessoa que faz da Câmara Municipal de Vereadores apenas um puxadinho da Prefeitura. Acontece isso aqui em algumas cidades. E aí eu estava pensando, eu vi algumas pessoas dizendo assim, olha só, hoje nós temos vereadores de situação de oposição, tanto em Irecê como em Central, como Ibititá, Lapão, enfim. Aí eu pergunto, os vereadores que fiscalizam hoje, nesse mandato, no caso aqui nós podemos lembrar aqui de que aqui é o Vaz, em Central Monteiro, em Lapão o prefeito Ricardo, em Ibititá o prefeito Cafu. Os vereadores que fiscalizam hoje são os mesmos que também fiscalizavam no passado? Eles faziam essa fiscalização na outra gestão, na gestão anterior a Elmo, por exemplo. Esses que estão fiscalizando hoje, fazendo esse trabalho
que a gente tem que enaltecer, eles faziam também na gestão do Luizinho? Essa é a grande pergunta. E aí tem, como eu sempre gosto de trazer outro lado, tem outra pergunta. Os vereadores que fiscalizavam no passado, ou seja, que fiscalizavam na gestão de Luizinho, ou na gestão antes de Monteiro, na gestão de Leonandes, eles, por que hoje não fiscalizam? Né? São perguntas interessantes que a gente precisa pensar. Então, Rodrigo, eu acredito que nós aqui da Rádio Vida, você que veio fortalecer a nossa equipe do Jornal Comunitário, a gente tem que trazer esse debate e estar orientando os nossos ouvintes, porque a escolha do candidato a vereador é tão ou quão importante de que a escolha do candidato a prefeito, a pessoa que vai nos representar durante 4 anos. Professor